Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho de EBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição da classe dos jovens, lição do quarto trimestre, não é? De 2022. E o título geral da lição é A Liderança da Igreja de Cristo. A temática da lição é uma temática madura, não é uma temática para amador, diga-se de passagem, mas é um assunto muito pertinente para a escola bíblica dominical, haja vista que os nossos jovens já estão envolvidos com os trabalhos da igreja e devem saber o papel da liderança propriamente dito, Na verdade, eu quero começar a nossa aula com uma frase de um dos grandes escritores nessa área, nesse nicho, que é John Calvin Maxwell. Ele disse assim: liderança não é, sobretudo, título, cargo ou hierarquia. Trata-se de uma vida que influencia outra. John Calvin Maxwell, certo? Então, liderança não trata-se de título, de cargo ou hierarquia. Liderança trata-se de uma vida que influencia outra, Então, com essa frase, nós vamos dar início à nossa aula. Como eu disse, o tema geral da nossa lição desse quarto trimestre é a liderança da Igreja de Cristo, O tema proposto, os objetivos propostos aqui é o conceito da liderança, o conceito de liderança, as partes do trabalho de um líder e o que não é liderança, E esse é um tema vasto, É bem abrangente, tem bastante assunto sobre assuntos e livros, sobre essa temática. Na verdade é um assunto coeso, não tem muita vertente, porque ele é expansivo, mas não tem vertente, porque liderança, eu posso trazer toda a temática do fator geral e falar da aplicação da liderança cristã, E assim sucessivamente. Então, o texto que o comentarista da lição colocou aqui, na verdade, as 13 lições, a primeira é o que é liderança cristã, a segunda, a pessoa do líder, a terceira lição, a liderança de Moisés, a quarta lição, a liderança de Josué, a quinta lição é a falta que faz um líder, a sexta lição é a exemplo da liderança feminina. Este é um tema interessante, estou escrevendo um livro sobre esse material, sobre esse livro, ou sobre esse tema, ou melhor, já tem um tempo que eu estou escrevendo, desde 2015, quando estava na faculdade fazendo o bacharelado na Metodista. Depois de uma aula que tivemos naquele dia, me despertou um interesse muito grande de escrever sobre essa temática, a mulher na perspectiva do ministério e na teologia nos dias de hoje. Estamos trabalhando ainda em pesquisas, bastante material, a mulher e o monastério, como isso se sucedeu, a historicidade da reforma e a mulher, enfim, bastante assunto. Essa lição 6 é uma lição que vai trazer bastante despertamento e também uma abrangência dessa temática, ok? Quando falamos de liderança, principalmente na Assembleia de Deus, não podemos esquecer de Frida Wingre, Por que não dizer também mais recente, onde vivemos juntos, tivemos em várias reuniões participando, a irmã, já de saudosa memória, a irmã Wanda Freire, que já foi recolhida às mansões celestiais, tá? Quando falamos de liderança feminina, ok? Mas vamos para frente. Lição de número 7 é a liderança de Davi. A lição de número 8 é a liderança de Salomão. A lição de número 9 trata-se do treinamento de líderes segundo o modelo de Jesus. A lição de número 10 fala de uma liderança chamada para restaurar. A lição de número 11 diz a liderança de Barnabé e a lição de número 12 é a liderança de Paulo. E a última
lição de número 13, trata-se de Jesus, o modelo de líder, ok? Mas nessa primeira lição nós vamos tratar sobre o que é líder, o que é a liderança cristã, o que é isso. Nós vamos trazer aqui a temática e dentro dessas questões nós vamos estar aprendendo o que é liderança, o que é ser um líder, por exemplo, no seu sentido geral, ok? Então, quais as atribuições de um líder, né? Então, a liderança, quando se trata de liderança, que é uma parte integrante da rotina da empresa, em qualquer companhia que existe alguém que demanda tarefas a outras pessoas que executam. Então, uns demandam as tarefas e outras pessoas executam. Contudo, existe aí um nicho muito grande, muito vasto de profissionais em cargos de liderança, né? E assim sucessivamente. Dentro do conceito igreja, né, que é, no caso da religião, nós vamos observar que existe pesquisas e números que acentuam isso, né? Então, dentro desse conceito, o que é liderança? Qual é o conceito de liderança, né? Então, vamos conceituar aqui. Liderança é a habilidade de motivar e inspirar pessoas de forma positiva. Liderar, na liderança, por exemplo, essa motivação vem muito pelas atitudes práticas do líder, ok? Que, propriamente dito, pelas palavras, como diz no conceito, liderar é buscar influenciar, conduzir a equipe na luta por um mesmo objetivo, certo? Contanto, sempre com participação de todos e abrindo as portas para que as equipes possam participar de processos de evolução, de crescimento, enfim. Então, o líder comumente é confundido com um chefe, mas as características desses dois perfis são completamente distintas. Chefe é uma coisa, líder é outra, não é? Já que as pessoas pensam, não é, de forma coletiva em nenhuma e outra já que um pensa na coletividade e outro pensa na autoridade, não é? Nós temos também, eu quero falar um pouco sobre, nós vamos nessas lições nesse trimestre, no quarto e último trimestre do ano de 2022, vamos estar falando sobre a liderança autocrática, quais os prejuízos. Benefício eu não vejo quase nenhum, mas os prejuízos de uma liderança autocrática, né? E vamos estar falando isso ao longo das nossas aulas aí, tudo bem? Muito bem, os jovens com certeza estarão aprendendo de forma bastante, de uma forma coesa, né? Você tem aí assuntos sobremaneira para tratar do assunto. A liderança no trabalho, né? O que é ser líder, né? Dentro desse conceito profissional. Agora, dentro do contexto fé, né? Dentro do contexto fé, o que é liderança dentro desse contexto? Então, por definição de liderança, trata-se de, eu quero citar aqui dentro do dicionário Kogan Larousse, por exemplo, que diz assim, que liderança é relativo a líder, comando e direção de hegemonia. Portanto, liderar é estar apto a mostrar a direção, tomar a direção e procurar alcançar alvos através das pessoas, né, subordinadas, entendeu? Então, nós estamos dizendo aqui, eu estou dizendo e enfatizando dentro do dicionário que liderança é um ponto de vista ministerial, por exemplo, portanto, é um obreiro que deve agir em uma forma, em sua lide de Eclesiastes, por exemplo, conforme nós vamos ver. Quem trabalha muito bem essa proposta é Titus Davis, que é uma mulher, né? E ela tem até um livro aqui dela sobre a mesa. Ela trabalha muito bem essa proposta de uma abertura de liderança coesa, né? Onde o papel dele é trazer uma influência, conforme menciona Barbie Davis, por exemplo, em seu livro Pessoas, Tarefas e Alvos. Esse livro é interessante, né? Não há dúvida de que o conceito, o princípio de liderança faz parte dos planos de Deus, dos planos do Senhor. Então, métodos divinos consistem em trabalhar por intermédio de indivíduos, não é? Segundo Billy Davis, ela trabalha essa proposta aí. Ele trabalha essa proposta dentro da sua obra. Pessoas, Tarefas e
alvos, né? Dentro do ministério e na administração da igreja, da comunidade cristã, podemos usar técnicas executadas no mundo corporativo. Sim, porque toda igreja precisa de uma administração, uma liderança coesa, com uma administração justa, não é? E enxuta, por que não dizer? Então as boas técnicas, princípios, estão contidas nos princípios das Escrituras, né? Embora alguns, ao elaborá-las, talvez não tenha consciência disto. Por exemplo, liderar não é bater na mesa, né? Isso é posição de chefe, né? Que não tem nada a ver com a liderança cristã. A liderança cristã, o papel é influenciar, conforme disse o John Maxwell, ok? Embora alguns talvez não tenham consciência disso, mas também pelo fato de que as instituições religiosas estão também sujeitas às leis que regem aí o mundo corporativo, em grande parte das atividades das mesmas, conforme as orientações contidas no livro manual escrito por Davi Tavares Duarte, A Igreja e o Código Civil, editado aí pela CPAD, não é? Também nós vamos ver um livro do pastor Wagner Gabi, que observa aí também seu livro Planejamento e Gestão Eclesiástica, né? Embora a igreja possua a característica de outras organizações, ela é uma instituição diferenciada em sua essência. Né? A igreja não é empresa, por isso não pode ser gerida como tal, segundo o Wagner Gabi. Mas os princípios de uma boa liderança está dentro dessas qualidades e características secular, por que não dizer, né? Eu falo de técnicas administrativas, né? Então, quais os princípios de liderança? Como é toda a ciência, o processo dinâmico que se dá aí para a aplicação de certos princípios? Como a liderança não é diferente, observa que muitos líderes falham por pensar que liderar é simplesmente mandar em pessoas. Esse é o problema. Está aí a diferença de chefe e líder, né? Sem seguir algumas diretrizes que norteiam o bom desempenho diante de um grupo, ou seja ele de grande ou pequeno porte, né? Então, quando vamos trabalhar isso, temos que usar administração e gestão, né? Isso aprendemos nos cursos de administração, ok? Mesmo liderando grandes ou pequenos grupos, você tem que ter administração e gestão de pessoas, que deve ser termos aí entrelaçado para alcançar o objetivo por um grupo, seja ela grande ou pequeno. Com isso é necessário abordar pelo menos alguns princípios que regem o processo de uma boa liderança, conforme disse John Maxwell no seu livro O Líder 360, né? Ele enfatiza no decorrer de suas páginas, né? Ele relaciona aí a questão da hierarquia de qualquer organização, tanto para cima como superiores do escalão administrativo, tanto para os lados, os pares com a mesma escala hierárquica, como para baixo, com os que lhes são subordinados. Então, para cima, para os lados e para baixo, certo? Essa visão ela tem que ser incorporada assim dentro do contexto igreja, tanto de pequenos ou grandes grupos, né? Nas igrejas que pastoreio, eu não trabalho com liderança de grupo, por exemplo, não trabalho com primeiro e segundo. Se todo tem a mesma competência, não há necessidade alguma de você só colocar para cima, tem que expandir para os lados, né? Tem que dar crescimento para os lados e para ter o resultado que esperado. Isso tem que estar olhando também para os que estão embaixo, né? Para os que são subordinados, são deles as palavras que seguem, né? Então, o John Maxwell ele diz assim, que nem todo mundo entende o que significa influenciar outros em todos os sentidos. Aqueles para quem você trabalha, as pessoas que estão aí no mesmo nível que você, aquelas pessoas que trabalham para você e aquelas pessoas que trabalham para você, ou seja, e com você. Algumas pessoas sabem liderar os membros de sua própria equipe, mas parecem alienar-se os líderes em outros departamentos da organização. Outros indivíduos destacam-se por construírem um bom relacionamento com o chefe,
mas não tem influência alguma sobre qualquer pessoa que esteja debaixo dele, ou dentro da organização, dentro da igreja ou da comunidade. E isso acontece muito nos nossos dias, né? A pessoa recebe um cargo, ou está servindo uma hierarquia, ou está servindo uma liderança, ele acha que ele ali manda em tudo, ele é superior a tudo. Isso é equívoco. Você está voando, você está perdido, porque quando você precisar daqueles que é para trabalhar e fazer crescer, você não vai ter apoio de jeito nenhum. Então o próprio relacionamento que você tem com a sua equipe é o resultado que você terá no seu trabalho, certo? Se não tem relacionamento nenhum, o pessoal faz só o básico do básico do básico. Não consegue dar um pouco mais. E todo mundo sabe que temos condições de dar um pouco mais. Isso aí não tenha dúvida. Então algumas pessoas conseguem se entender com quase todos, mas nunca parece seguir eu concluir um trabalho. Ele não consegue, né? Por outro lado, algumas pessoas são produtivas, mas não conseguem se entender com ninguém. Ou seja, ele trabalha isolado. Isso acontece muito nos grupos das igrejas, né? Já tive em igrejas que passei experiência de quando em uma reunião o irmão disse que não conseguia trabalhar com fulano de tal. Então, se você não consegue trabalhar com... É claro que cada pessoa tem que estar no seu devido lugar, certo? E como dentro do conceito cristão nós trabalhamos muito com chamada, mas nem todo tem chamada específica, né? Nem todo tem uma chamada assim. Às vezes a pessoa é um bom líder de grupo, mas ele não tem uma boa administração, ele é desfocado, né? E aí dentro da equipe dele ele tem uma pessoa que cuida, que trata bem disso, então ele deve usar, né? Então que é a questão que eu disse, para cima, para os lados e para baixo, né? Dentro do seu livro 360 graus, que o John Maxwell escreveu, uma obra espetacular para esse assunto, tá certo? Muito bem, dando sequência à nossa aula. Os líderes 360 são diferentes. Segundo John Maxwell, ele diz assim: somente os líderes 360 influenciam pessoas de qualquer nível da organização. Ao ajudarem os outros, eles se ajudam também, né? Livro de John Maxwell, a páginas 16 e 17, né? Foi escrito em 2007, uma excelente obra, né? Em eco dessas palavras também surgiu Cyril Barber, que em seu livro Neemias e a Dinâmica da Liderança Eficaz, né, quando escreveu seus primeiros... quando ele escreve que um dos princípios do sucesso da liderança encontra-se na cooperação, né, de Neemias. Homens de liderança diferentes e de diferentes ocupações trabalham juntos sob sua liderança. Chefes, pessoas comuns, levitas, sacerdotes e outras ocupações, e até mulheres, né? Então Barber, ele traz essa visão exuberante de Neemias. Na CPAD nós estudamos há um tempo atrás, se não me foge da memória, foi em 2020 ou 2001, no primeiro trimestre, nós estudamos alguma coisa pertinente a isso, né? Mas tem aqui os materiais, depois eu vou dar uma olhada aqui sobre a liderança de Neemias. Temos materiais também, a Hanani, seu irmão, enfim, Esdras, cada um, Zorobabel, cada um tinha uma forma peculiar de trabalhar, porém eles conseguiram influenciar os seus liderados, né? Tanto os que estão em cima do seu próprio nível, os que estão de lado, que faz parte tem o mesmo objetivo, mas faz parte de outro departamento, coisa assim, mas tudo se soma para um propósito específico. Num curso que eu costumo ministrar, sobre um curso de CFO, eu costumo trabalhar bem essa proposta, né, dessa visão coesa de um líder, não ser um mandão, de um líder aponta a necessidade de influenciar, de fazer. A necessidade de fazer. Um líder, ele aponta a necessidade de fazer. E é óbvio, ele não pode fazer tudo e não sabe tudo. Então tem pessoas que podem e sabem, né? Então, às vezes você é o líder, mas você pode influenciar aquele que sabe fazer tal coisa que você não tem expertise para fazer, né? Então esse é o líder que trabalha com tudo e com todo, para tudo e para todos, ok?
Barbara ainda cita que quem coloca outro princípio da liderança é formar o seguinte comentário dentro do livro. Ele fala assim: cada um de nós precisa saber que tem valor próprio. Se reconhecemos esta necessidade nos outros, então demonstrando a apreciação mediante a nossa atitude. Eu, quando vou pastorear igrejas, saio de uma congregação para outra, nunca levo ninguém. Só se o irmão quiser ir por livre e espontânea vontade, porque acredito na congregação que eu estou, que eu vou, naquela igreja ou lugar de trabalho, tem pessoas capacitadas. Se não tem, eu tenho por dever e obrigação em ensinar a fazer o trabalho dentro do que está proposto, dentro das nossas limitações, ok? Então, outras pessoas demonstram apreciação mediante a nossa atitude e teremos um relacionamento muito melhor. Da aprovação às pessoas pelos esforços honestos é uma das chaves mais valiosas para o sucesso, não é? Não esquecer de agradecer, de apontar, não é? E quando tiver que corrigir, corrija no particular. Quando tiver que elogiar, elogie em público, né? Esse é o papel de um líder eficaz, né? Um líder coeso e conciso naquilo que está fazendo, né? Para o sucesso das relações humanas, Neemias usou a aproximação para enriquecer a qualidade da vida de seus trabalhadores. Então, o líder tem que estar próximo dos seus subordinados. Se estiver distante, porque ele não é o dono da cocada preta, né? Como se diz o provérbio aí fora, né? Então, dentro da lição, nós vamos ver o primeiro tópico. O comentarista colocou: o que é liderança? Ele coloca assim: é impossível alguém liderar com excelência sem conhecer o significado real e o propósito da liderança. Sendo assim, a definição do termo deve-se ao nosso ponto de partida. O termo liderança aponta para aquele que vai à frente, cuja responsabilidade é conduzir pessoas, orientando-se e guiando nas mais diferentes situações da vida. Na prática, liderar implica influenciar. O verdadeiro líder é aquele que, por meio do exemplo pessoal, consegue extrair, não só exemplo pessoal, isso é bom lembrar, né? Conforme já disse aqui, o comentarista colocou aqui, né? Por meio de exemplo pessoal, consegue extrair os seus líderes que têm o melhor, né? Levando a cumprir os propósitos a qual foram chamados. Uma liderança eficaz requer que o líder tenha visão, né? E comunique com clareza. Também é necessário que o líder trabalhe pelo sucesso do coletivo. Muito bem, não está fora daquilo que nós já falamos de alguns comentaristas e escritores que lemos para essa lição, né? Então, o que é liderança cristã? Liderança cristã é aquela norteada pelos próprios princípios de Cristo, encontrando, porque já chama cristã, então não tem como, né, estar fora desse contexto. Encontramos nas Escrituras trabalho de um líder cristão, né, que influencia pessoas que apontavam o caminho correto, né? Então eles influenciavam pessoas, os padrões bíblicos, né, para servir e agradar a Cristo. Primeiro, o chamado divino para o ser humano não é para liderar, mas para ser discípulo de Jesus. Todo discípulo, ele sempre será um aprendiz. Não existe discípulos sem aprender. Se é discípulo, é aprendiz. Ponto. Porque ele está sempre sentado ao pé do mestre. Mas não aprende, nunca aprende, sim, é porque o mestre, ele tem sempre algo novo, né? Sempre algo, uma expertise nova, sempre uma didática nova, né? Então, a liderança cristã é servir e influenciar, e não existe liderança cristã que não seja servidora, pois liderar é servir. Hoje não é bem assim, nem sempre vimos isso, ponto, né? Isso não tem, estamos vendo isso acontecer, né? Mas precisamos ver que os discípulos dentro do Evangelho, tanto de Marcos, de Lucas, Mateus, né, que se aproximou de Jesus no Mar da Galileia, chamou Pedro e André para segui-lo, né, para serem pescadores de homens. Então a convocação para o trabalho, ela precedia pelo convite à comunhão, era precedente disso, né? O segundo tópico da nossa lição, ele aponta a parte do trabalho de um líder, é descobrir novos talentos, ser um promotor. Líder tem que promover, precisa promover. Um bom líder, ele sempre promove pessoas, não é? E assim sucessivamente. Então, uma pessoa, eu costumo dizer sempre, observando as minhas experiências de mais de 14 igrejas que já pastoreei, não é?
Eu costumo dizer que quando aquele vai e vem de gente na igreja, que vai embora, vai para outro lugar, outro chega a outros, as pessoas não desprezam instituição, as pessoas desprezam pessoas, né? Quando vai para outros lugares, né? Deixando ali os trabalhos de mão, outros abre outros ministérios, nomes diferentes, outro CNPJ, vamos dizer assim, e sai, né? Que o povo chamam-se de divisão e coisa assim. Ele não abandonou a instituição, ele abandonou pessoas, né? Porque ele vai fazer o mesmo trabalho que aprendeu, não aprendeu diferente, então só quer uma nomenclatura diferente, né? Então Jesus diz: quem comigo não ajunta, espalha. Então, uma das funções do líder é identificar habilidades e aptidões e vocação de seus liderados. Tenho até um material aqui sobre vocação, muito interessante, que eu estava vendo há pouco aqui, esse livro aqui, sobre vocação. Interessante, da editora Ultimato, top, muito bom, né? Traz conceitos interessantíssimos, não é? E com certeza vamos estar usando ele. O terceiro tópico da nossa lição, correr aqui para o vídeo não fica muito grande, é: o que não é liderança? Liderar não é agir com ignorância. O líder precisa agir com humildade, vigilância. Não é quem pensa erroneamente que líder está acima de outras pessoas, considerando que erra quem pensa isso, né? Mas direto isso acontece, principalmente no meio cristão hoje, né? O cara recebe uma carteirinha, ele já não fala com ninguém não. Se ele recebe uma incumbência que é maior, que ele é servo de todos, aí acabou, ele não serve nem a ele mesmo, nem a Deus e nem os outros, porque ele se sente o paladino de tudo, ele é o cara, não é? Isso é equívoco, fatores errôneos, não vai acontecer. Vai lá na frente, as próprias responsabilidades da hierarquia vai lhe pegar, porque isso não é liderança, né? Liderar não é da ordem, não é? Liderar não é da ordem. Liderar não é transferir responsabilidade. Transferir responsabilidade é síndrome de Adão, não é? Tem aqui a CPAD lançou uma obra interessante, o coração de John Calvin Maxwell. Ele diz assim: o líder, o coração de um mestre, o coração e a mente do líder. Muito interessante esse livro. Se você puder adquirir, vai lhe ajudar bastante, tá certo? Eu fico por aqui, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe você, a sua casa e a sua família, que possamos aí aprender junto nesse trimestre. Estamos decolando aí em um tema muito interessante, vasto, e que tem sim conteúdo para aprendermos bastante sobre uma temática muito interessante quanto essa. Deus abençoe a todos e até a próxima aula, canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas.